John Stott, muito citado entre nós, foi considerado uma das 20 pessoas mais influentes do mundo na virada do século. E quando questionado sobre o segredo de sua vida cristã, ele simplesmente respondeu: jamais esqueci o dia do Senhor. Não me parece uma resposta surpreendente, tampouco inovadora. No entanto, infelizmente, tenho de admitir que não podemos dizer o mesmo da maioria dos cristãos contemporâneos. Enquanto alguns vivem freneticamente buscando conhecimento, crescimento e felicidade para além do dia do Senhor, outros cristãos nem sequer conhecem o significado da expressão. A propósito, irmãos, do que estamos falando mesmo? O que é o dia do Senhor? Nossa confissão de fé registra o seguinte no capítulo 21, parágrafo de número 7. É lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus. Em sua palavra também, por um preceito positivo, moral e perpétuo, o que obriga a todos os homens em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, o que é igual a descanso, e o santificou para si. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. A partir de então foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de dia do Senhor, o que é igual a domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Se, portanto, já se perguntou por que cristãos, diferentemente de judeus e de alguns grupos sabatistas, se reúnem aos domingos e não mais aos sábados, esta é a resposta objetiva da Bíblia: a ressurreição de Cristo. Esse é o testemunho do Novo Testamento. É o que encontramos também no texto que vamos ler. Antes, porém, percebam que, embora o dia tenha sido mudado, irmãos, a obrigação de observá-lo nunca mudará. Estamos falando, para usar nossa confissão outra vez, de um preceito positivo, moral e perpétuo, o que nos foi dado pelo próprio Deus. Ou seja, cristãos ainda guardam o dia do Senhor. A pergunta que precisamos fazer é como? E eu gostaria de começar então com a leitura de Atos capítulo 20, verso 7. Apenas a parte A desse verso. O texto inspirado nos diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio do culto cristão. Que bênção, Senhor, é ter um lugar e um povo com quem congregar. Muito obrigado por todos os elementos do teu culto, pois, como ouvimos na última semana, todos eles te são caríssimos, e por isso devem também ser para os nossos corações. Mas agora que nos aproximamos de tua palavra, pedimos que o Senhor nos assista e que o Senhor a use para alcançar os nossos corações. Pois nós cremos, como diz a carta aos Hebreus, que a tua palavra é viva e eficaz, e que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando, Senhor, até a divisão da alma e do espírito,
alcança-nos nesta tarde outra vez, Senhor. Move-nos à tua vontade. E como disse Paulo a Timóteo, exorta-nos, ensina-nos, encoraja-nos, santifica-nos através da pregação da tua palavra. Especialmente quanto ao tema doutrinário do dia que se chama pelo teu nome. Te pedimos tudo isso em nome de Cristo e por amor a Ele. Amém. Esse, portanto, é o ensino do Novo Testamento, irmãos. Como acabamos de ler, a igreja de Troade estava reunida para adorar no primeiro dia da semana. O mesmo Paulo esperava da igreja de Corinto. É o que encontramos no capítulo 16 de sua primeira carta aos cristãos que ali habitavam. E a este dia, o primeiro dia da semana, o apóstolo João chama no Apocalipse de dia do Senhor. A pergunta, contudo, permanece: como o guardamos enquanto cristãos? Como valorizamos o dia que se chama pelo nome do nosso Deus? E talvez mais importante ainda, como podemos nos beneficiar praticamente desta dádiva que o Senhor nos deu? Para responder a estas perguntas, eu penso que precisamos conhecer mais sobre o dia do Senhor. Comecemos, por exemplo, com a intenção original do dia do Senhor. Para tanto, eu quero convidá-los ao texto dos começos, livro de Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler e comentar brevemente os 3 primeiros versos do capítulo 2 de Gênesis. Gênesis não precisa nem de endereço. Todo mundo chega lá facilmente. Com o capítulo 1 deste livro dos começos, Moisés nos coloca diante da obra da criação de Deus, como um todo. Como 2, ele se afasta um pouco dela e dá destaque especial ao pacto que Deus fez com o homem. E visando regulamentar este pacto ou relacionamento, Deus lhe deu as ordenanças criacionais do trabalho, do casamento e do sábado. Falando deste último, precisamos perguntar como Deus o estabeleceu. Bem, primeiro, ele o fez através do próprio exemplo. É o que encontramos nos 2 primeiros versos deste capítulo. Moisés escreve: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Nesse dia descansou, precisamos entender que Moisés estava falando especificamente da obra da criação. Como acabamos de ler, ele se refere aos 6 dias, aos céus e à terra, e a tudo que Deus criou neles. Ele não cessou de trabalhar como alguns pensam, irmãos. Deus descansou da obra da criação, a fim de contemplá-la com prazer e alegria. Deus descansou da obra da criação para governá-la e dirigi-la. Deus descansou da obra da criação a fim de nos dar uma foto do descanso eterno que tem reservado para os seus. Depois de dar Ele mesmo o exemplo, Deus formalmente consagrou o 7º dia. É o que lemos no verso de número 3. O texto registra: abençoou Deus o 7º dia e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Todos os dias, obviamente, foram criados por Deus e por isso pertencem a Ele. No entanto, Deus resolveu abençoar um dentre todos, como um propósito especial, irmãos. Como fez com pessoas, lugares e até objetos. Deus também separou um dia para torná-lo santo dentre os demais. Este dia, desde o começo até o fim dos tempos, deve existir para cumprir um propósito santo. Qual é este propósito, irmãos? Favorecer o encontro com Deus. O Senhor descansou das obras da criação do capítulo 1 para se encontrar com o homem a partir do capítulo 2 de Gênesis. Foi para isso que Deus separou um dia da semana ao início de todas as coisas. Essa era a intenção original do dia do Senhor. Diante disso, precisamos perguntar aqui e agora: é com esse encontro que nos ocupamos acima de tudo aos domingos? Em outras palavras, valorizamos este encontro, vivemos para este encontro a cada dia do Senhor? Tratando primeiro do encontro público com Deus, o culto. Como nos preparamos para ele? Praticamente, irmãos, precisamos de 3 coisas: cuidado, planejamento e descanso. Com cuidado, eu estou pensando nos muitos detalhes da semana que acabam extrapolando para o dia do Senhor. É nosso dever. Nós precisamos nos esforçar para terminar trabalho e estudo até o sábado, de modo que estejamos livres de preocupações para adorar a Deus no domingo, irmãos. Com planejamento, eu quero sugerir que pensemos em tudo o que precisamos para o domingo com antecedência: roupa, comida e até gasolina. Pois por que alguns chegam com tanto atraso à adoração pública, quase que semanalmente? Simplesmente porque não planejam antecipadamente. Perdem todo o tempo do mundo no domingo, com o que podia ter sido feito no sábado. Além de cuidado e planejamento, nós precisamos de descanso, irmãos. E aqui falo de descanso físico. Se você cultua pela manhã, precisa ir para a cama cedo no sábado. E se vem ao culto à tarde, precisa de um cochilo antes dele. Não podemos descansar apenas para voltar a trabalhar na segunda. Eu acho que isso é pecado. Nós precisamos descansar principalmente para adorar a Deus aos domingos. Espiritualmente falando, também precisamos de alguma preparação prévia. Aliás, como coloca certo autor, a falta de preparo espiritual para o culto é uma das maiores causas de nossas distrações durante o culto. Se é assim, como nos preparamos espiritualmente para o culto, irmãos? Público. Comece o dia do Senhor fazendo orações de gratidão. Lembre-se ao início do dia do seu Deus, do que Ele fez especialmente por você em Cristo. Dê graças a Deus porque você tem como responder a tudo isso com a igreja através de um culto público. Depois, tente pouco a pouco despertar as afeições do seu coração por Deus.
Pense nele. Pense em seu bom caráter, perfeito caráter. Lembre de seus grandes e maravilhosos feitos. Leia um trecho das Escrituras, leia os salmos aos domingos. Cante hinos ao seu Deus. Enquanto troca de roupa, enquanto dirige para a igreja, prepare-se para o culto público. Comece tendo prazer em Deus em casa. E ao chegar aqui, você terá ainda mais satisfação no Senhor. Ore a Deus aos domingos pelo culto. Não pensem vocês que este culto é um serviço prestado apenas por mim, ou por aqueles que sobem aqui. Todos nós somos responsáveis por ele. Portanto, oremos por ele. Ore a Deus pelo pregador, a fim de que ele tenha palavra de Deus para repartir. Ore a Deus pelo ministro de música, a fim de que ele seja sábio e nos conduza em adoração a Deus. Ore a Deus pelas muitas pessoas que estarão com você adorando. Ore a Deus por você mesmo, a fim de que a sua mente e o seu coração estejam engajados com a adoração do seu Deus. Precisamos nos preparar para um encontro público com Deus, irmãos. Mas o que podemos dizer do encontro privado? Sim. Se este é um dia separado por Deus e para Deus, também precisamos nos encontrar com Ele de maneira particular, ou seja, para além deste momento congregacional. Eis aqui algumas sugestões que podem melhorar o seu domingo, o seu dia do Senhor. Tome algum tempo deste dia para rever o sermão dominical. Embora o sermão, como palavra de Deus proclamada, tenha sim um efeito imediato, ele também deve funcionar como uma cápsula de ação prolongada. Teremos mais proveito se o ruminarmos em meditação e discussão. E isso pode ser feito sozinho ou em família. Quem sabe depois de uma das refeições do domingo. Conversem sobre o que vocês ouviram em casa. Perguntem uns aos outros o que mais chamou a sua atenção. Qual foi a parte do sermão com a qual você ficou em dúvida ou com dúvidas? E as aplicações, vocês perceberam qual foi a aplicação que mais alcançou o seu coração? O sermão mencionou algum pecado que devemos abandonar? Família. Falou de alguma promessa na qual podemos confiar em tempos difíceis? Nos apresentou algum dever que devemos obedecer imediatamente? O domingo também, irmãos, pode ser aproveitado em leitura e oração. Coloque em dia a leitura e oração que você não conseguiu realizar durante a semana. Se você é igual a mim, nem sempre você tem o tempo que gostaria para ler e orar. Eu sei. Mas eis que o Senhor nos deu um dia, a fim de neste dia termos condições de atualizar nossa vida devocional. Leia os textos que você deixou para trás durante a semana. Quer ler um livro cristão? Muita gente diz que não tem tempo. Você tem um dia inteiro. Eu não tenho o tempo inteiro para ler como alguns pensam. Eu tenho que visitar, eu tenho que discipular, eu tenho que atender, eu tenho que pastorear nas mais diversas áreas, mas eis que eu tenho um dia. Vocês também. Aliás, vocês têm mais do que eu no domingo. Sabe aquele livro cristão que você gostaria de ler e nunca teve tempo? Leia-o no domingo.
E aproveite o domingo também para intensificar a sua oração particular. Falando sobre a oração privada, Jesus nos deu uma grande promessa, irmãos. Ele disse no Sermão da Montanha: quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que não apenas está em secreto, mas agora vê em secreto, Ele o recompensará. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: separe tempo para estar a sós com Deus, na certeza de que Ele mesmo separou tempo para estar a sós com você. Aproveitemos, cristãos, desfrutemos deste grande benefício. Temos um dia para encontrar Deus. Melhor do que isso, temos um dia no qual Ele mesmo prometeu se encontrar conosco. Louvado seja o Senhor por isso. Esta então era a intenção original do dia do Senhor: promover este encontro, promover a adoração dos homens. Mas o que mais podemos conhecer sobre este maravilhoso dia? Vejamos a partir do Êxodo o mandamento explícito do dia do Senhor. Êxodo, capítulo de número 20. Versos 8, 9, 10 e 11. Outro endereço muito fácil, segundo o livro da Bíblia. O quarto mandamento fala como o dia do Senhor deve ser estruturado, irmãos. Assim como o sétimo e o oitavo, respectivamente, regulam as ordenanças criacionais do casamento e do trabalho. O quarto mandamento nos apresenta o propósito do dia do Senhor, quando declara no verso de número 8: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O verbo lembrar aqui tem um significado duplo. Negativamente, Deus está dizendo: não esqueçam o dia que se chama pelo meu nome. Não o desprezem, não o negligenciem, não o deixem de lado. Positivamente, Deus estava dizendo: observe-o atentamente. Celebre neste dia. Ou seja, não se tratava, nem se trata hoje, de um dia de descanso ocioso, irmãos. Nunca foi apenas descanse, durma, acorda mais tarde, faça nada no domingo. Não. Sempre foi: pare com as outras coisas, descanse das outras coisas, a fim de adorar. Percebam, não é apenas lembre-se do dia do Senhor, é santifique-o também. Como, irmãos? Moisés continua, versos 9 e 10: trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Estamos falando, irmãos, de férias para a alma. Não se concentre apenas na proibição, cristão. Veja muito mais o privilégio que você tem.
Deus nos deu 6 dias para trabalhar e estudar. Ou seja, não é como se Ele estivesse nos tirando muito da semana. Na verdade, Ele não está tirando nada. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus está nos dando um presente. Férias para a nossa alma, a cada semana. Parem tudo e venham estar comigo. É o que o Senhor está dizendo. Porque, outra vez, Moisés cita no verso de número 11, a instituição do sábado. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Ele menciona apenas o que já sabemos. Foi o próprio Deus quem instituiu este dia. E quem deu a ele um significado especial. A pergunta é como ele funciona na prática agora. Como cristãos guardam ou santificam este dia a cada semana. Além da adoração mencionada na divisão anterior, eu acho, irmãos, que nós precisamos descansar de verdade. Por um lado, eu estou pensando em descanso espiritual. Nós precisamos interromper as obras das nossas mãos a cada semana, a fim de contemplar as obras das mãos de Cristo. Parar, então, é uma maneira de lembrar que nada podemos fazer para ganhar o favor de Deus. Ao mesmo tempo, é um jeito de recordar: Cristo tudo fez para conquistar a nossa salvação. Por causa dele, então, podemos descansar diante do Senhor, assistir e adorar aquilo que Ele é e faz por nós. Por outro lado, irmãos, eu creio que precisamos descansar fisicamente. Mas, de novo, não me refiro ao descanso ocioso, que com nada se ocupa. Estou falando muito mais da confiança que temos em Deus, o que nos permite parar, descansar do trabalho e do estudo a cada semana aos domingos. Não ficaremos mais ricos trabalhando aos domingos. Não ficaremos mais pobres porque não trabalhamos aos domingos. Ficaremos mais felizes porque estaremos ocupados com algo, com alguém eternamente melhor. Enquanto buscamos a Deus, visando a feira da alma e não a feira da vida, o próprio Senhor cuida de cada uma de nossas necessidades. É uma declaração de fé, irmãos. Descansar de tudo para estar na presença do Senhor. Mas também precisamos servir, irmãos. Pois, como disse antes, o dia do Senhor não significa a cessação de todo o trabalho. Nós nos afastamos do que fazemos durante a semana para fazer algo muito importante aos domingos. Cuidar uns dos outros, por exemplo. Neste sentido, o domingo é um dia de hospitalidade, irmãos, como encontramos em Malaquias capítulo 3. As ocupações da semana impedem o desenvolvimento de relacionamentos profundos e verdadeiros. Ao menos no dia do Senhor temos um pouco mais de tempo para investir em relacionamentos que visam crescimento espiritual. E por hospitalidade eu não estou pensando em refeição elegante e mesa requintada.
De acordo com um comentarista, hospitalidade é simplesmente dividir o que você tem com outra pessoa. O ingrediente-chave não é onde, nem o que vocês vão comer, mas fazer as pessoas se sentirem em casa e bem-vindas, e criar um ambiente para conversação espiritual. Além disso, domingo é um dia de ministério, irmãos. É um dia de trabalho para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus. Cristãos deveriam visitar os doentes aos domingos. Cristãos deveriam ir a lugares públicos, assistir os negligenciados aos domingos. Cristãos devem se envolver com o discipulado dos novos convertidos entre nós. Falando de discipulado, irmãos, nós deveríamos nos ocupar aos domingos, especialmente com os nossos filhos. Domingo não é, como muitos cristãos acabaram inventando, o dia da família. É pecado tratá-lo assim. Domingo é dia do Senhor. Contudo, este dia que se chama pelo nome do nosso Deus deve servir ao bem da nossa família. Mas não estou falando de mais entretenimento, irmãos, ou de mais diversão. Nós já temos o suficiente disso. Eu estou pensando em crescimento cristão. Nem sempre temos tempo de qualidade com a família durante a semana. Mas, de novo, eis que temos um presente no dia do Senhor. É neste dia que você pode sentar com cuidado para ler a Bíblia com seu filho. É neste dia que você pode separar parte dele para orar e ouvir a sua esposa. É no domingo que você deveria ler com seus filhos mais novos as biografias incríveis dos missionários cristãos. Homem cristão, ao menos neste dia, seja pastor de verdade da sua casa. Cuide das necessidades espirituais de sua esposa e do coração de seus filhos. Converse sobre os problemas da semana, sim. Sobre as programações da nova semana. Mas termine em conversações espirituais sobre Deus. Aproveitemos bem este presente que o Senhor nos deu, irmãos. Pois é assim que deveríamos viver o dia do Senhor. É o que prescreve as Escrituras, ou a Escritura, perdão. O que mais podemos saber deste dia especial, irmãos? Vejamos agora sobre a promessa gloriosa do dia do Senhor. Convido-os ao texto do profeta Isaías. Este endereço um pouco mais difícil. Mas ao final do Antigo Testamento, capítulo de número 58. Nós vamos ler os versos 13 e 14 em ordem inversa. Neste capítulo, irmãos, o profeta expõe o formalismo do povo de Deus. Isaías repreende aqui o povo por se apegar ao pecado, enquanto tenta simular um culto a Deus. E como antídoto, surpreendentemente para alguns, o profeta prescreve o dia do Senhor e aponta para as suas maravilhosas promessas. Depois de nos falar sobre a observância do dia, ele nos promete inicialmente no verso 14, uma comunhão maravilhosa com Deus. Verso 14, parte A. Então, se você observar atentamente o dia do Senhor, então você terá no Senhor a sua alegria.
Perceba a preposição locativa empregada pelo profeta. Ele não disse: você ficará feliz com o que Deus faz, ou com o que Deus dá. Se você observar o dia do Senhor, você terá a sua alegria no Senhor. Alegria aqui traduz um termo hebraico, irmãos, que significa prazer ou deleite finíssimo. Em outras palavras, o profeta estava prometendo: se vocês observarem o dia do Senhor, vocês terão uma comunhão profunda e rica com Ele, tendo nele cada vez mais satisfação, independentemente das circunstâncias da vida. Há mais. O profeta acrescenta ainda no verso 14: e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Esta é a linguagem do Antigo Testamento para falar das vitórias do povo de Deus. Imediatamente os judeus estariam ouvindo algo do tipo: vocês irão para o exílio, mas vocês voltarão, terão vitória sobre o exílio. Espiritualmente falando, o Senhor está prometendo a cristãos que observam o seu dia: vocês terão vitória contra a carne, vocês terão vitória contra o pecado. Se observarem atentamente o dia do Senhor, vocês terão vitória contra o próprio diabo. Somado às promessas da alegria e da vitória, o profeta ainda fala de benefícios da salvação, irmãos. Ao final desse texto, ele nos diz que você vai se banquetear com a herança de Jacó, seu pai. Esta herança, materialmente falando, era a terra. O profeta estava dizendo àqueles que iriam ser deportados: vocês perderão a terra, mas ela lhes será restaurada. Mas a terra e todos os outros benefícios de Israel e igreja do AT sempre apontaram para os benefícios da redenção. Para aqueles que guardam o dia do Senhor atentamente, Deus promete o deleite de seus muitos benefícios, os benefícios da redenção. E para nos encher de confiança, ao final das promessas, Isaías acrescenta: é o Senhor quem fala. É como se estivesse dizendo: Deus garante as suas promessas. Deus pode cumprir o que promete aos seus filhos. A pergunta é: estes, ou seja, os filhos, podem cumprir a sua parte do pacto? Em outras palavras, será que os filhos de Deus preencherão as condições das promessas de Deus? Sim, calvinista. Há condições. E elas estão aqui no verso de número 13. O profeta nos diz: se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamá-lo delícia e honroso, o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Ou seja, aqueles que querem desfrutar das promessas relacionadas ao dia do Senhor, devem eles mesmos abandonar os seus próprios caminhos, as suas próprias palavras,
os seus próprios prazeres neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Precisam honrar e valorizar o dia do Senhor, chamando-o de santo, honroso e de até saboroso para a alma. Em outras palavras, precisam priorizar o dia do Senhor. Pois, infelizmente, irmãos, esta promessa não se destina a todos. Ela se destina àqueles que priorizam o dia do Senhor. Você o faz, meu irmão? Será que damos ao dia do Senhor prioridade? Nem sempre, irmãos. E esta é a causa de tanta frieza espiritual nos nossos corações. Acho eu que esta também é a causa da maioria das tristezas da nossa alma. Sério. Porque você acha que mesmo tendo tudo, tendo tanto, ainda não se sente totalmente feliz? E porque mesmo em meio à abundância, você não consegue se encontrar em paz, não consegue descansar de verdade? A resposta é porque nada nesta vida, irmãos, por melhor que seja, pode nos realizar verdadeiramente. C.S. Lewis já escreveu: se nada neste mundo pode me satisfazer plenamente, a conclusão a que chego é que fui feito para outro mundo. Não é como se o mundo fosse uma fraude, ele é real, mas simplesmente não foi feito para satisfazer plenamente. É o que pode estar acontecendo com você, meu irmão. Para usar o mesmo autor outra vez, por vezes somos como a criança que prefere brincar com a lama do quintal porque não sabe o que é passar as férias na praia. Nós sabemos, cristãos, ou melhor, deveríamos saber. Então, se está triste, mesmo tendo o que comer, mesmo tendo o que vestir, mesmo tendo teto sob o qual pode dormir, volte-se nesta tarde das coisas que ambiciona, das pessoas que decepcionam, dos lugares que gostaria de visitar. Volte-se de tudo isso para Deus e use este dia como auxílio para a sua alegria espiritual. Outros cristãos estão realmente tristes com as dificuldades da vida, são muitas. Problemas familiares, dificuldades financeiras, doenças que matam o corpo lentamente. Eu sei, eu também as enfrento como vocês. Contudo, não precisamos nos entristecer demasiadamente. Não podemos nos entristecer sempre com a vida, irmãos. O dia do Senhor é um lembrete. Em breve, todas essas coisas terão passado. E final e eternamente encontraremos descanso de tudo na presença do Senhor. De novo, volte-se das tristezas da vida. Eu sei que elas são reais, e eu sei que elas causam dano, mas volte-se delas para o seu Deus. De novo eu digo, use o dia do Senhor como o seu aliado. Ele está aqui para ajudar. Priorize-o
e não os seus caminhos, e não os seus passatempos, e não os seus prazeres. E você terá alegria e vitória espirituais, assim diz o Senhor. A minha vida cristã não anda bem, Renan. Eu estou estagnado. Não consigo orar mais, não tenho mais prazer na leitura. Me vejo parado no meio do caminho. Quem sabe dominado por algum pecado que me persegue constantemente. Meu irmão, você quer vitória? E isso é vitória bíblica. Use o dia do Senhor como um meio de graça para encher o seu coração de ânimo outra vez. O domingo é o dia que pode nos ajudar a morrer para o pecado e a crescer em santidade, irmãos. Faltam-nos vitórias em tantas áreas porque deixamos de reconhecer e utilizar o domingo como um meio de graça. Como fazemos, Renan? Porque ainda somos pecadores. Nós não conseguimos priorizar o Senhor como deveríamos, irmãos. Não o amamos de todo o nosso coração. Nem sempre damos ao reino de Deus o primeiro lugar. Nos esquecemos do Senhor no trabalho. O deixamos de lado em nossos prazeres. Vez por outra deixamos de crer em seu cuidado. É assim que funciona, irmãos. Por graça, o Senhor nos deu um dia, através do qual, de novo e de novo, Ele nos chama para perto. A interrupção do trabalho e do lazer, irmãos, a cada semana nos treina para olhar para Deus. A própria prática de não prosseguir com o trabalho e com a recreação, de evitar pensamentos e palavras desnecessárias, nos protegem das obsessões doentias deste mundo. Cada parada semanal é um golpe no nosso coração, o que nos guarda, nos impedindo de nos tornarmos viciados em prazer, trabalho e sono. Toda vez que levamos o dia do Senhor a sério, a idolatria do nosso coração é atacada. E assim, a cada semana, somos santificados para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, irmãos, santificar o dia do Senhor contribui positivamente, não é apenas fazendo morrer o pecado, mas é despertando o espírito. Como o próprio Isaías promete, levar o dia do Senhor a sério é se banquetear com os benefícios da salvação. Este dia é um meio pelo qual crescemos e prosperamos como cristãos. Quando pensamos nos muitos benefícios conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Pense, por exemplo, na sua adoção. Outrora, éramos todos órfãos. Mas por causa de Cristo, fomos adotados por Deus como filhos legítimos. Temos agora uma família com quem viver. E com esta família viveremos para sempre. Pense no benefício da segurança da salvação. Nenhum cristão deveria mais ter medo de Deus, ou ter medo do juízo dele ao final da carreira cristã. Não, irmãos. Todos nós podemos perguntar confiantemente com Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pense no benefício da oração, na ousadia da pregação. Oramos certos de que Deus nos escuta por causa de Cristo, certos de que Ele atende segundo a sua vontade, pregamos, não na força do braço, tampouco com medo das nossas fraquezas, pregamos certos de que Deus sempre vence. Ao final deste dia, quer esta pregação tenha sido muito boa ou péssima a sua leitura, Deus continuará poderoso para chamar os seus eleitos. Pense em tantos outros benefícios, meu irmão. Em tantas vezes que Deus usou este dia para despertá-lo, acordá-lo, encorajá-lo, animá-lo na carreira cristã. Quer viver estas promessas outra vez no seu coração? Arrependa-se. Abandone as suas preferências aos domingos e priorize a adoração do seu Deus. Pois qual é o segredo, irmãos, de uma vida cristã saudável e feliz? Eu amei a resposta de Stott. Não é simpósio, não é seminário, não é congresso, não é conferência. Disse Stott: eu jamais esqueci o dia do Senhor. Eu acrescentaria: o segredo é o próprio Deus. E é aquilo que Ele mesmo prescreve. Foi Ele quem separou um dia como especial. E é Ele quem tem o direito de nos dizer como vivê-lo. Você crê no Senhor? Você confia nas palavras de Deus? Nossos primeiros pais não confiaram, irmãos. E por isso foram expulsos da comunhão do jardim. Sinceramente falando, não confiamos plenamente. E por isso perdemos tantos benefícios da comunhão prescrita e prometida para o dia do Senhor. Mas de novo eu digo, graças a Deus por Cristo Jesus. Pois quando Ele exclamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava falando sobre como conquistaria esta comunhão perdida, a fim de que pecadores pudessem outra vez desfrutar da amizade com Deus. Jesus Cristo momentaneamente foi afastado dela, irmãos, e sobrecarregado com os nossos pecados. Ele recebeu o que deveríamos receber: separação de Deus. E nos deu o que jamais poderíamos ter conquistado sozinhos: comunhão com o Pai. Aproveitemos então este que é o maior benefício da vida cristã: comunhão com o Pai. Se você é cristão, mas anda frio, está distante, eu quero que você escute o convite que Jesus continua fazendo. Como João ficou sabendo na revelação do Apocalipse, Jesus ainda está à porta da igreja, batendo. Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor Jesus, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.
Não é o que você quer, cristão? Ceiar outra vez, se banquetear com a alegria da salvação. Não é isso, irmãos, que mais precisamos na vida. Aproveitemos bem este dia do Senhor. Voltemo-nos todos para Ele e encontremos nele tudo o que mais precisamos hoje, amanhã e eternamente. Fiquemos de pé, irmãos, e respondamos àquilo que ouvimos com uma canção em oração ao nosso Deus. Nosso Redentor, cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar, no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação, tornaremos teu nome conhecido e desejado as nações. O justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu, ressuscitou. Nos reunimos em comunhão, no partilhar, no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Essa seja a nossa oração em continuação. Sacrifício.
nosso